Essa é a história de um menino que estava num saguão de aeroporto, aguardando a chamada para o portão de embarque. Ele estava sozinho, não tinha nenhum adulto do lado dele, e quando o portão de embarque foi aberto, as pessoas foram chamadas, o menino foi colocado logo na frente, ele entrou então ali pelo corredor, chegou ao seu assento, sentou no seu assento e ficou ali com o seu livrinho de colorir, pintando, aguardando o avião decolar. O avião então decola, o menino continua lá concentrado nos seus desenhos, nas suas pinturas, e de repente o avião passa por um momento de turbulência muito intenso, a ponto de pessoas dentro do avião, adultos dentro do avião, ficarem desesperados: o que está acontecendo? Mas por incrível que pareça, naquele momento de turbulência terrível, aquele menininho continuava a pintar e desenhar no seu livrinho. Uma senhora então ali do lado dele perguntou: menino, você está bem? E ele falou: estou bem sim. Continuou pintando. E a mulher ali não acreditando: mas a gente está num momento de turbulência, está tudo bem com você? Você está tranquilo? O menino então parou de fazer o seu desenho, a sua pintura, olhou para aquela mulher, deu uma piscada de olhos e disse assim: eu estou muito tranquilo, porque o meu pai é o piloto desse avião. E se o meu pai é o piloto desse avião, eu não preciso me preocupar com mais nada. Essa história desse menino tranquilo, no momento de turbulência, de certa forma serve de analogia para o fato de que na história das nossas vidas, no avião da história das nossas vidas, nós passamos por momentos de turbulência e dificuldade. Momentos em que achamos que não vamos aguentar, momentos em que às vezes as provas e a escuridão da vida são muito profundas. E é nesses momentos que nós sentimos a presença de Deus quando o buscamos na sua palavra de maneira ainda mais poderosa. As turbulências da vida são planejadas por Deus para nos levar a uma dependência maior dele, a fim de que ele seja glorificado em nós por meio das provas que passamos, a fim de que a nossa fé seja fortalecida, a fim de que a nossa caminhada com Jesus seja ainda mais firme. E é no meio do sofrimento que nós aprendemos a depender de Deus, porque muitas vezes no sofrimento muitas coisas nos faltam. C.S. Lewis dizia que no sofrimento Deus se auto-humilha, porque no sofrimento muitas vezes Deus se torna aquilo que nos resta. É muito comum quando as dificuldades acontecem na nossa vida, nós corrermos para recursos, para pessoas, para talvez instituições que possam nos ajudar naquele momento de dificuldade. E quando nós vamos nos frustrando e percebendo que nós não conseguimos lidar com as dificuldades senão pela ajuda de Deus, e passamos a colocar a nossa confiança nele, nós realmente experimentamos a presença de um Pai amoroso na vida e nas dificuldades dos seus filhos amados. Nós vivemos uma cultura que diz para nós, a cultura ocidental diz: maximize o conforto, maximize a segurança, o bem-estar, evite situações que vão deixá-lo desconfortável, foge do sofrimento. Mas o sofrimento faz parte da dinâmica da vida. A questão não é se você vai sofrer, a questão é quando você vai sofrer, porque o sofrimento ele é planejado por Deus como parte da realidade humana. Mas esse mesmo Deus que permite o sofrimento nas nossas vidas, também nos garante redimir-nos do sofrimento no final. Uma das cenas mais lindas do livro do Apocalipse é a cena de Apocalipse capítulo 21, versículo 4, quando diz que Deus vai enxugar dos redimidos
todas as suas lágrimas. E se nós perseveramos com Cristo aqui, como Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, com Cristo nós também reinaremos. Por isso que, como filhos de Deus amados, salvos por Cristo Jesus, nós não podemos esperar para as nossas vidas algo diferente do que foi a vida do nosso Salvador. Cristo Jesus enfrentou provas. Cristo Jesus enfrentou traição de amigos. Cristo Jesus foi ofendido. Cristo Jesus foi perseguido. E quando Jesus nos chama, Ele nos chama a segui-lo. Ele nos chama a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a trilhar o caminho do nosso Salvador. John Newton, pastor anglicano do século XVIII, muito influente na vida de um político britânico que lutou contra a escravidão durante o século XVIII, começo do século XIX, chamado William Wilberforce. John Newton, que teve influência sobre a vida desse jovem, que escreveu um dos mais belos hinos que nós cantamos, chamado Preciosa Graça, né, ou Maravilhosa Graça. Ele dizia: será que nós podemos desejar andar por um caminho coberto de flores, quando o caminho de Cristo foi coberto de espinhos? Como nós podemos desejar que a nossa vida cristã seja um mar de rosas, se a vida do nosso Salvador foi uma vida marcada pelo sofrimento e pela dificuldade? Nós sabemos que o sofrimento não é a palavra final. Deus vai dar a palavra final quando Jesus nos redimir de todo o sofrimento e tristeza e lágrimas. Mas enquanto estamos nessa vida, nós precisamos encarar o sofrimento da perspectiva de Deus. E é isso que o Salmo 25, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Salmo, de número 25, versículos de 1 a 3. Salmo 25, versículos de 1 a 3. Ali nós somos chamados a confiar em Deus em meio às provas da vida. Vamos ler Salmo 25, versículos de 1 a 3. Eu vou primeiramente ler os versículos 1 e 2 e depois leio o versículo 3. Vou ler na NVI. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. O salmista começa com um pedido, com uma súplica. E ele começa nos ensinando que a oração autêntica flui da confiança em Deus. A oração autêntica flui da confiança em Deus. Ele busca ao Senhor nesse momento, que é um momento de entrega. A primeira frase do Salmo 25 é: a ti, Senhor, elevo, e a NVI vai traduzir como a minha alma. O termo hebraico que o salmista está usando aqui, ele pode ser traduzido como alma, mas em geral esse termo tem muitos outros sentidos, e o sentido mais provável aqui é que o salmista está dizendo para Deus: a ti elevo a minha vida. O termo usado aqui é o termo que literalmente significa pescoço no hebraico. Às vezes o salmista vai dizer: eu estou com as águas até o meu pescoço, e ele usa essa mesma palavrinha. E para o antigo hebreu, a garganta, ou o pescoço, mas especialmente a garganta, estava associada ao processo de respiração, de fôlego de vida. De tal modo que essa palavra, cujo sentido primário era garganta / pescoço, passou também a significar vida e, por implicação, também alma. Mas o que ele está dizendo para nós vai ser esclarecido, inclusive,
segunda linha que nós temos aí, que é a primeira linha do versículo 2. A segunda linha do Salmo, a primeira linha do versículo 2. Em ti confio, ó meu Deus. Quando o salmista diz, a ti elevo a minha vida, ele está dizendo, Senhor, eu coloco a minha vida diante de ti. Senhor, eu pego a minha vida aqui, em vez de ficar segurando ela para mim, e controlar a minha vida, e querer ser o dono dela, e querer garantir a minha vida pelas minhas próprias forças, eu elevo a ti, está aqui nas tuas mãos, Senhor. Cuida de mim. Eu me entrego a ti, como nós cantamos hoje à noite. Eu dependo de ti. Eu não vou mais ficar tentando sustentar a minha vida ou manter a minha vida pelas minhas próprias mãos ou com as minhas próprias forças. Eu deixo a minha vida nas tuas mãos, porque o Senhor sabe cuidar dela melhor do que eu. O salmista aqui, ele expressa a sua total confiança em Deus. É por isso que ele diz, em ti eu confio. Essas duas frases, a ti elevo a minha alma e em ti confio, elas são usadas também de forma paralela no Salmo 143, versículo 8, quando o salmista diz, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha vida. A confiança do salmista em Deus, a ponto de entregar toda a sua vida a Ele. Não é uma parte da vida, não é uma fração da vida, não é 80% da vida e 20% com Ele, é a vida toda. Toma, Senhor, cuida dela. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho domínio dela. O Senhor cuida da minha vida melhor do que eu, por isso eu confio em Ti completamente. E a confiança em Deus no livro de Salmos é uma confiança que nos livra do temor dos homens. Esse salmista aqui estava passando por oposição. Ele vai dizer no versículo 19 do capítulo 25, vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Ele estava passando por dificuldades. Pessoas queriam o mal dele. Mas à medida que ele confia em Deus, que ele entrega a sua vida para o Senhor, ele sabe que Deus vai cuidar melhor do que ele da vida que ele tem, diante da oposição que ele enfrenta. No Salmo 56, versículo 4, o salmista diz, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei que me pode fazer o mortal. Quando nós confiamos em Deus, nós não precisamos mais temer a homens. Provérbios 29, 25, que é um texto bastante conhecido, para quem trabalha com aconselhamento bíblico, diz que quem teme a homens cai em armadilhas ou em ciladas. Mas quem confia no Senhor está seguro. O oposto do temor aos homens é a confiança em Deus. O salmista então aqui, num ato de entrega, ele ora a Deus dizendo, eu confio no Senhor, eu dependo de Ti, eu sei que o Senhor sabe muito bem como cuidar da minha vida nesse momento de dificuldade. E eu entrego então a minha vida para quem melhor cuida dela, que é o Senhor. Eu não vou temer os homens. Eu não vou ceder às pressões. Eu não vou ficar deitado na minha cama, lamentando e chorando os inimigos que eu tenho, mas eu vou ficar com os meus olhos fixos em Ti. Olha só o que ele fala, por exemplo, no versículo 15, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha, mais ninguém. Eu não posso colocar minha confiança final em mais ninguém, porque só o Senhor tira os meus pés das armadilhas que os meus inimigos tramam contra mim. Então ele faz o seu pedido ainda no versículo 2. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim.
O salmista aqui, ele não quer sofrer a vergonha e o desprezo público que os seus inimigos estavam planejando contra ele. A gente tem que lembrar que no Antigo Testamento, o momento de desfrutar da bênção de Deus na antiga aliança era na terra da promessa que Deus havia dado para os israelitas. Aqui e agora, era ali que eles desfrutavam da comunhão, da presença e da bênção de Deus. Hoje nós estamos debaixo da nova aliança. E nós ainda estamos aguardando a terra da promessa. Aquele momento em que nós estaremos finalmente livres de todo o mal. Mas no livro de Salmos, geralmente quem é envergonhado são aqueles que dão as costas para o Senhor. Se você olha, por exemplo, o Salmo 97, versículo 7, diz que os que serão envergonhados serão aqueles que servem a imagens de escultura ou que se gloriam de ídolos. Aqueles que decidem colocar sua confiança final não no Deus verdadeiro, mas nos deuses criados segundo o seu próprio coração. Essas pessoas é que serão envergonhadas. O Salmo 119 que nós lemos durante a nossa conferência teológica, no versículo 78 diz: envergonhados sejam os soberbos. Então, o pedido do salmista aqui é um pedido básico, que nós encontramos em vários salmos os fiéis fazendo: Senhor, não permita que eu seja entregue nas mãos dos meus inimigos, não permita que eu sofra o desprezo público. Salmo 31, versículo 1 diz: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. O salmista, ele confia em Deus, e por isso ele clama a Deus para que o livre da vergonha e da humilhação que os seus inimigos planejam contra ele. Se a verdadeira oração, se a oração autêntica flui da nossa confiança em Deus, eu e você precisamos nos perguntar: será que nós temos confiado no Senhor como esse salmista que fez? Será que nós temos entregado toda a nossa vida a Ele, descansado em Deus completamente em meio às provas e às tribulações que passamos? Conta-se que em 1860, o equilibrista Jean-François Blondin, ele colocou um cabo de mais de 300 metros a 50 metros de altura, mais de 300 metros de extensão e 50 metros de altura, sobre as cataratas do Niágara, e atravessou sobre aquele cabo várias vezes, naquele local extremamente perigoso. Bastava uma desequilibrada e ele morria. E uma multidão o acompanhava admirada. Uhul! Vai de novo! E ele ia lá, né? Atravessava o cabo para lá e para cá, mais de 300 metros acima daquelas cataratas poderosas. Então ele fez uma pergunta para a multidão: vocês acreditam que assim como eu atravessei para lá e para cá, eu sou capaz de levar uma pessoa comigo para o outro lado do cabo? E o pessoal falou: claro, você consegue, com certeza. Você fez isso várias vezes, com certeza você consegue levar alguém se equilibrando e chegar do outro lado em segurança. Então ele chegou para um homem da multidão e falou: então por favor, você pode ficar de costas que eu vou te levar comigo. Naquele momento o homem falou: não, eu não. Eu não estou disposto a isso. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Claro, o senhor consegue. Nós cantamos músicas, nós dizemos que acreditamos em Deus, mas não estamos dispostos a entregar totalmente a nossa vida a Ele, a depender completamente dEle. Deus fala: então, fica de costas e confia em mim que eu vou te carregar aqui. E a gente prefere dar o nosso jeitinho ou usar os nossos recursos e colocar a nossa dependência em tanta coisa, em vez de depender do único que é digno da nossa confiança completa. Nos seus momentos de angústias e de tribulação, de dificuldade, a quem você recorre?
A quem você entrega a sua vida? Pode ser uma dificuldade no trabalho. Algum colega que pelo fato de você ser cristão, ou por você estar desempenhando bem o seu trabalho, passa a persegui-lo porque se vê ameaçado por você. E ele está toda hora ali te espizinhando, né? Te incomodando, de alguma forma talvez tentando também te prejudicar. E você já não sabe mais o que fazer, porque essa pessoa está te difamando, te perseguindo. Pode ser a luta contra alguma doença. Você descobriu talvez que você está lutando com câncer. Recentemente um amigo meu mandou uma mensagem, um amigo muito querido, ele estava com câncer de pele, descobriu um câncer de pele, estava investigando a gravidade. E parecia que numa direção até mesmo, né, da coisa ser um pouco mais complicada. E naquele momento ele falou: Tiago, graças a Deus, ainda bem que eu tenho Deus a quem me apegar e a minha família para partilhar da dificuldade junto comigo. Mas nós podemos colocar a nossa esperança final no médico. Nós podemos colocar a nossa esperança final no plano de saúde. Eu vivo numa região onde a parte médica ela é bastante carente. E eu confesso que muitas vezes ter um plano de saúde traz uma certa segurança para mim. Mas o que Deus está falando nesse texto é: Tiago, a sua confiança final tem que estar em mim. Não é pecado você ter plano de saúde. Faça o seu plano de saúde se você pode. Mas não pense que quem vai solucionar o seu problema no final vai ser o médico X, vai ser o plano de saúde Y, vai ser o chefe no trabalho que você está próximo que vai tirar aquele cara do seu sapato. Ou alguma dificuldade familiar, talvez um filho rebelde com o qual você tem que lidar diariamente, um filho que talvez tenha feito você derramar lágrimas. A quem você tem recorrido? Deixa eu ver uma especialista aqui, porque agora eu vou resolver o problema. Recorra a Deus em primeiro lugar. Dobra os seus joelhos diante dEle, abra a palavra dEle, busque o conforto dEle, a sabedoria dEle, a direção dEle. Eu lembro de um momento de muita aflição na minha vida, quando eu estava começando o seminário. E eu estava lidando com algumas aflições do meu coração. E num belo dia, o meu tio estava fazendo o seu mestrado ali no Palavra da Vida, eu fui conversar com ele. Falei das lutas que eu estava tendo, as aflições. E o meu tio perguntou: quando essas aflições começaram, quando elas tiveram o seu gatilho inicial ali, Tiago, a quem você recorreu? Eu falei: tio, claro, né? Liguei para os meus pais para conversar com eles. E meu tio muito sabiamente falou: você procurou a primeira pessoa errada. Você poderia ligar para os seus pais, mas a primeira pessoa a quem você deveria recorrer é o Senhor. Ele é o Pai amoroso que cuida de nós e que sabe cada uma das nossas necessidades e que tem as soluções para lidar com os problemas e com as dificuldades da vida. Queridos, se a confiança em Deus nos livra do temor dos homens, uma pergunta que nós precisamos fazer é: será que nós tememos as pessoas que estão ao nosso redor? Ou confiamos plenamente em Deus? Existe alguém cujo poder e autoridade geram em você um medo paralisante, um temor maior do que o seu temor a Deus? Alguma situação na qual você de repente se encontrou e você sabe que aquela pessoa pode te prejudicar, você fica dominado pelo medo dessa pessoa? Ou você se lança em Deus e descansa nele? No Senhor eu ponho a minha confiança. Nada temerei, o que me pode fazer o mortal, diz o salmista. Nós podemos temer pessoas ou achar que as pessoas vão ser a solução final dos nossos problemas. Deus pode usar pessoas.
E Deus muitas vezes usa pessoas, situações, para solucionar questões. Hoje mesmo o pastor Pedro e a Thaís foram testemunhas de uma situação em que eu não estava aparecendo a minha passagem aérea de volta, porque eu vim mais cedo para cá, e eu tinha comprado uma outra passagem para vir para cá. E eu estava conversando com o atendente, orando, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus teve misericórdia no final, né? Mas naquele momento, eu falei, eu não tenho mais a quem recorrer, a não ser o Senhor. Nos momentos de lutas e de dificuldades, a gente percebe como Deus é um Deus presente que cuida de nós. E Paulo vai dizer em 2 Timóteo, que certamente todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus hão de ser perseguidos. Nós vamos passar por lutas, mas nós temos a certeza final de que se nós morremos com Cristo também viveremos. E que se perseveramos com Cristo reinaremos. E essa esperança e essa confiança de que no meio das turbulências o nosso Pai continua dirigindo o avião da nossa vida, que nos leva a nos dobrar diante dele, orar a Deus e falar, Senhor, está aqui a minha vida e cuida dela. Mas há uma certeza que consola. Há uma convicção que norteia a oração do salmista. E é a convicção de que os que esperam em Deus jamais serão frustrados. Os que esperam em Deus jamais serão frustrados. Vejam o versículo 3. Nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Ou decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. O salmista tem uma certeza, o hebraico traz uma partícula inicial aqui, que indica certeza. Nem todas as versões colocam isso de modo nítido, mas é como se ele começasse o versículo 3 dizendo, certamente nenhum dos que esperam em ti será decepcionado. Essa certeza, essa verdade que lhe dá base para passar pela prova e para buscar a ajuda de Deus. O salmista aqui, ele não está se baseando numa expectativa que ele tem. Ele está se baseando numa certeza. É a certeza de que Deus há de vindicar os seus servos, agora ou no futuro, mas um dia tudo será colocado às claras. E aqueles que confiam em Cristo Jesus serão plenamente redimidos de todo o mal. Essa é uma certeza que nós vamos acompanhando à medida que lemos o livro de Salmos. Salmo 40, versículo 1, o salmista diz, eu coloquei a minha esperança no Senhor. E assim, coloquei a minha esperança é a tradução do mesmo verbo usado pelo salmista aqui, os que esperam em ti. No hebraico é um verbo. E lá no Salmo 40, versículo 1, o salmista diz assim, eu coloquei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É a esperança de Jeremias em Lamentações capítulo 3, quando ele vê Jerusalém destruída, arrasada, o templo queimado, o palácio do rei destruído, mulheres e homens na rua, praticamente sem ter nada do que comer, morrendo, padecendo de fome. Era uma cena desastrosa, era uma cena de guerra. E como é que Jeremias responde a esse momento? Ele coloca a sua esperança naquele que é o único digno da sua esperança. Em Lamentações 3:25 ele diz, bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar a sua salvação. Um dia a salvação de Deus virá. Ele sabia que embora Jerusalém estivesse destruída, a destruição de Jerusalém não era a resposta final de Deus para a história, do seu povo.
A esperança cristã é uma esperança segura. Eu sou profundamente tocado por um texto de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, deixei marcado aqui no versículo 18. Paulo está prestes a ser entregue à morte, ele está aguardando a sua pena capital. E no versículo 18, depois de ter falado para Timóteo que na primeira defesa ninguém o tinha apoiado, mas o Senhor estava do seu lado naquele momento, Deus não o tinha deixado. Ele não tinha amigo nenhum, mas ele tinha o maior amigo, que era o Senhor. No versículo 18, Paulo vai dizer: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. É essa a esperança de Paulo. Eles podem arrancar a minha cabeça, mas eles não podem tirar a vida eterna de mim. Eles podem me sentenciar à morte, mas eles não podem calar o Evangelho, porque a esperança do Evangelho vai continuar sendo espalhada, e o Senhor vai me levar a salvo para o seu reino celestial, e é por isso que eu dou a glória a Ele, confio nele, descanso nele, mesmo que os meus inimigos me abandonem, mesmo que a morte esteja diante de mim, mesmo que a minha cabeça seja literalmente cortada. A minha esperança está no Senhor, e a esperança em Deus não é uma expectativa que pode ser frustrada. Porque Deus, Ele é fiel, e Deus, Ele tem todo o poder para cumprir aquilo que Ele promete. É diferente de nós. Eu lembro de uma situação, a nossa vida em família, se eu não me engano, era o ano de 2018, e eu vim aqui falar a Igreja Cristã Evangélica da Asa Norte, a Igreja Cristã Evangélica de Brasília da Asa Norte, e a igreja tinha convidado a família toda para ir, para estar ali. E a minha mais velha já entendia melhor as coisas, e ela estava toda animada para conhecer Brasília, tal. Era pequenininha, mas vai passear com papai e mamãe e tal, não sei o quê. E algumas semanas antes da nossa viagem, eu tinha falado: filha, a gente vai lá, vai passear e tal. Algumas semanas antes da nossa viagem, eu tive uma crise de hérnia de disco tão severa que eu mal conseguia levantar da minha cama. Eu tinha feito uma promessa para minha filha, de que ela iria com o papai para aquela viagem. Mas a crise estava tão forte que eu mal conseguia assim, concentrar nas coisas, e quanto mais ajudar a minha esposa a carregar as coisas delas, as coisas das nossas filhas. E conversando com a minha esposa, conversando com o pastor Eduardo, eu falei para minha esposa: eu vou, e eu acho que vocês vão precisar ficar. Ela falou: acho que é melhor assim. Vai você vai aí devagarzinho, vai cuidando da sua hérnia, você chega lá, dá as palestras, dei as palestras sentado, voltei. Mas eu, como pai, não cumpri a promessa que eu fiz para minha filha. Eu não cumpri a promessa que eu fiz para minha filha, não porque eu sou um pai infiel, porque eu queria enganar a minha filha, porque eu queria ludibriar a minha filha. Mas eu não sou o Todo-Poderoso. E eu não tinha como prever as circunstâncias do futuro. Muitas vezes nós confiamos em pessoas, e às vezes essas pessoas podem nos frustrar, porque elas não têm o conhecimento do futuro, elas não têm todo o poder nas suas mãos. E nem todas as pessoas são fiéis e confiáveis. Mas o salmista coloca a esperança em Deus, e é por isso que ele diz: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Porque Deus, diferente de mim, que posso ter hérnia de disco e não sei o amanhã, Deus é um Deus todo-poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Em quem você tem colocado a sua esperança? Porque o salmista vai dizer que aqueles que agem traiçoeiramente, eles é que serão decepcionados. Essa é uma expressão usada aqui para descrever pessoas ímpias,
Pessoas que dizem algo pela frente e falam o contrário por trás. Pessoas que destroem a vida do seu próximo. Isaías, por exemplo, capítulo 33, vai usar essa expressão para descrever o traidor como aquele que destrói os outros. Alguém que está sempre olhando para o próprio umbigo, mesmo que isso prejudique o seu próximo. E o salmista diz, essas pessoas que vivem para si, se decepcionarão, se frustrarão no final. Porque o Deus delas não é o Deus verdadeiro, não é o Deus digno de confiança. Elas decidiram viver de maneira independente do único que é digno da nossa dependência, da nossa entrega e da nossa esperança. Se por um lado, a oração autêntica flui da confiança em Deus, por outro lado, existe uma certeza: nenhum dos que esperam em ti será frustrado. Quem espera em Deus jamais será frustrado. Nós podemos confiar neles, queridos. Mesmo que a sua vida termine de maneira trágica em termos de saúde. Mesmo que você passe por provas e mais provas. Nós temos acompanhado amigos queridos nossos, os missionários Alfredo e Tati, que estão com o filhinho Davi, ainda no hospital, já passou pelo transplante. Talvez alguns de vocês tenham ouvido, escutado sobre a história do Davizinho, mas é incrível como Deus tem usado todo aquele sofrimento na vida do Alfredo, da Tati, das 5 crianças, porque eles têm um filho com esse problema do coração que passou pelo transplante, outros 4, e eles se revezam entre o filho no hospital e os outros 4, mas Deus tem usado esse sofrimento a tal ponto para que eles testemunhem, não apenas para as pessoas do hospital, mas muitas vezes até mesmo para a mídia, reportagens que têm saído, eles dando testemunho de como Deus tem sustentado e cuidado deles naquele momento de prova. Então a gente não sabe como Deus vai usar o sofrimento na minha e na sua vida, mas o chamado do salmista aqui é: coloque a sua esperança em Deus. Não coloque a sua esperança final em homens, em circunstâncias. Não coloque a sua esperança final no dinheiro que você tem investido no banco. De repente chega uma multa. Ufa, tem um dinheiro no banco lá, eu vou poder pagar. A nossa esperança final precisa estar em Deus. Há uma história de uma sessão da Convenção Batista do ano de 1951, em que um dos membros daquela sessão, daquela reunião, chamado M.T. Rankin, fez uma oração de agradecimento pela vida do missionário Bill Wallace. Bill Wallace havia sido missionário na China de 1935 até 1951. Ele era um médico incansável, servia os chineses, amava os chineses e queria que aquelas pessoas daquele país conhecessem a beleza e a esperança do Evangelho. E ele trabalhava incansavelmente num hospital. Até que um belo dia os comunistas chineses o acusaram de maneira falsa de que ele era um espião norte-americano e o colocaram na prisão. Os seus amigos iam visitá-lo e ele dizia: vão lá para o hospital, cuidem dos doentes, eu estou pronto para morrer por Cristo. E ele foi passando por torturas e mais torturas dentro da prisão, até que um belo dia, ou um dia trágico, depois de uma tortura muito intensa, Bill Wallace veio a falecer como mártir de Jesus Cristo, aos 43 anos de idade. Quando você tem alguém que ama Jesus a tal ponto e morre de uma maneira tão trágica e triste, o que orar nesse momento? E a oração do M.T. Rankin ficou marcado na história, porque no meio da oração ele disse o seguinte: Deus é sábio demais para cometer um erro, e Ele é bom demais para fazer o mal. Deus é sábio demais para cometer um erro, e Ele é bom demais para fazer o mal.
Será que nós confiamos na sabedoria e na bondade de Deus? De que esse Deus é incapaz de fazer um mal sequer na vida dos seus filhos, mesmo quando o sofrimento lhes sobrevém? Será que a razão de nós muitas vezes sermos vagarosos, lentos em buscar a Deus ou em confiar nele, se deve ao fato de que nós nos esquecemos das verdades das Escrituras? O salmista está alicerçado numa verdade: Deus não permite que os seus servos sejam frustrados, e é isso que os sustenta no momento de prova. Nós precisamos lembrar das verdades que nos dão esperança. Não é isso que Jeremias vai dizer em Lamentações? Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós precisamos lembrar de textos como aquele que nós lemos hoje no começo do culto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola quando somos atribulados. E ele continua dizendo no versículo 5 daquele mesmo capítulo: se os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também sobre nós transbordam, por meio de Cristo, as consolações. Então tenha certeza de que o seu Pai que te ama, Ele vai te dar o consolo necessário nos momentos de tribulação pelos quais você passar. Tenha certeza de que nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. Paulo escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 8, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é esse bem? É o que ele diz no versículo 29, né? Que é o quê? Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus está modelando a imagem de Jesus em nós por meio do sofrimento. E aí a pergunta que ficava é: será que alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Fome, falta do que comer, que alguns cristãos estavam passando naquele momento. Falta do que vestir, né? Paulo diz: fome, nudez, não ter o que vestir. Espada. Pessoas perseguindo os cristãos. E a resposta de Paulo é: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, podem nos separar do amor de Deus. E essa certeza, essa esperança segura, não a incerteza da promessa de um Pai que não conhece o futuro, mas a certeza de um Pai celestial soberano que te ama. É essa certeza que tem que te sustentar no momento da prova e da dificuldade. Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia na promessa de Apocalipse 21 e 22. Eis que venho sem demora. Creia na promessa de Apocalipse 21, 4, de que Ele enxugará cada uma das nossas lágrimas, e já não haverá mais tristeza, nem dor, porque a primeira morte já passou. Que essa certeza te sustente amanhã, segunda-feira, quando você levantar para o trabalho. Te mantenha firme, talvez, quando a notícia de uma doença grave vier sobre você. Te dê esperança quando a frustração de um plano acontecer, a frustração do seu plano, mas não o plano de Deus. Creia que o seu Pai Celestial, Ele sempre estará comandando o avião da sua vida. E eu termino a história de um outro pai e um outro menininho que viviam na Romênia. Esse pai, de um vilarejo da Romênia, dizia para o seu filho o seguinte: querido, haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. Haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E um belo dia, um terremoto terrível abalou aquela cidade. Prédios caíram,
E o pai foi correndo para a escola do filho, porque o filho estava na escola no momento em que o terremoto aconteceu. Ele chega naquela escola e encontra um monte de escombros. E ele começa a trabalhar para tirar aqueles escombros, porque aquela promessa que ele fez para o filho dele, haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado, estava ali na cabeça dele a todo momento. Eu preciso encontrar o meu filho. E ele foi trabalhando, os bombeiros chegaram, os outros pais também trabalhando, e nada de encontrar as crianças, nada de encontrar as crianças. Até que alguns pais foram lá comer, descansar um pouco, porque estavam cansados daquelas horas de busca. E um belo momento, quando os bombeiros conseguem puxar uma pedra muito pesada, um pedaço de concreto muito pesado, o pai grita para o filho e diz: filho, vocês estão aí? E ele ouve uma voz doce dizendo: papai, nós estamos aqui sim. Vocês estão bem? Estamos. Quem está com você? Estão todos os meus amigos aqui da classe do meu lado. Eles tinham ficado presos num vão entre dois pilares. Os bombeiros trabalharam, conseguiram tirar as crianças daquela escola, salvas, vivas. E a repórter então vem entrevistar o menininho. Ei, garoto, você não ficou com medo, passando aquelas horas todas naquela escuridão, no meio daquela destruição, depois daquele terremoto? E o menino respondeu para a repórter: não, eu não fiquei com medo, porque meu pai tinha feito uma promessa. Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E meu pai nunca quebra uma promessa. E eu falei para os meus amigos que eles poderiam esperar, porque meu pai estaria do meu lado naquele momento de dificuldade. Hoje o nosso Pai Celestial está dizendo para mim e para você: haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor, nosso Pai amado, que não permite que os seus filhos sejam frustrados por confiarem em Ti, Pai. O Senhor nos faz promessas, muitas promessas. No Novo Testamento o Senhor nos lembra da Tua presença constante, de que o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará. O Senhor nos lembra de que o Senhor nos deixou a Tua paz para consolar o nosso coração nos momentos de ansiedade. E o Senhor nos garante que o futuro das nossas vidas, se confiamos em Ti, é um final feliz. Não é uma mera história, não é um mero conto de fábulas, mas é a certeza de que todos aqueles que são filhos de Deus experimentarão uma redenção plena no final, em que a morte será destruída, o sofrimento será vencido, e nós estaremos para sempre do lado daquele que nos diz hoje já: haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. Nós queremos descansar na Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Amém.